Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador eleito William Coelho vai assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Prefeitura e a Secretaria, ela vai ter que se reinventar, mas eu acho que o que vale é o desafio, a experiência, é montar um time competente que vai conseguir desenvolver projetos e políticas públicas que vão impactar na vida do cidadão carioca. Prefeito eleito Eduardo Paes assina termo de cooperação para a compra da vacina Coronavac. O país se despede da atriz Nissete Bruno. Ela nos ensinou a fraternidade. Ela que sempre foi o símbolo da mãe. Muita gente me disse isso hoje. Ela era uma mãe para mim, ela era como uma mãe para mim. Ela era essa mãe maravilhosa. Não saia daí, a gente volta já. O Brasil não vai parar. O governo federal vem trabalhando no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde já distribuiu 26 milhões de testes para estados e municípios e possui uma reserva estratégica de distribuição de mais 6 milhões de testes válidos, tornando o Brasil o 8º país com o maior número de testagens do mundo. O governo federal está fazendo a sua parte. Faça você a sua. Evite aglomerações, use máscaras e lave sempre as mãos. E não compartilhe notícias falsas. Em breve, já iremos vacinar você e milhões de brasileiros. Ministério da Saúde, Governo Federal. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre os vereadores eleitos, que farão parte da Prefeitura a partir do próximo ano. O repórter Tiago Fidelis conversou com o parlamentar William Coelho, que será o secretário de Ciência e Tecnologia. Faltam poucos dias para o prefeito eleito Eduardo Paes assumir um 3º mandato à frente da Prefeitura. Enquanto a transição acontece, a equipe está formada. São indicações técnicas, políticas e pessoas de confiança do futuro prefeito. Alguns dos nomes do novo secretariado saíram aqui da Câmara do Rio. 2 vereadores reeleitos e uma vereadora recém-eleita. Para a Secretaria de Assistência Social, foi convidada a vereadora eleita Laura Carneiro. Formada em Direito, Laura já foi secretária municipal de Desenvolvimento Social, vereadora por 3 mandatos e deputada federal. No lugar de Laura entra Átila Alexandre Nunes, que atualmente é vereador, mas ficou com a primeira suplência do Democratas nas eleições de novembro. É uma escolha pessoal do prefeito Eduardo Paes, que destacou a importância da experiência de Laura Carneiro para o setor. É um quadro que consegue juntar essas duas coisas, capacidade de articulação política, capacidade de fazer política, mas ao mesmo tempo também aspectos técnicos, tem experiência nessa área, tem as relações necessárias em Brasília para construir as parcerias necessárias. A gente sabe que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é menos conhecido, menos badalado do que o Sistema Único de Saúde, mas tem um protagonismo e uma necessidade muito importante para a sociedade brasileira. Eleito para o 3º mandato na Câmara Municipal, William Coelho, do Democracia Cristã, assumirá a Secretaria de Ciência e Tecnologia, responsável por projetos como as Naves do Conhecimento. No lugar do futuro secretário, entra o radialista e pastor evangélico Eliel do Carmo. William Coelho falou sobre os planos para a pasta em um ano de incertezas. Foi um convite feito pelo prefeito Eduardo Paes, para que eu integrasse ali o seu time, atuando diretamente dentro, como secretário de Ciência e Tecnologia. O cenário não são dos melhores, a gente está vendo um cenário econômico muito ruim e, na verdade, a Prefeitura e a Secretaria, ela vai ter que se reinventar. Mas eu acho que o que vale é o desafio, a experiência, é montar um time competente que vai conseguir desenvolver projetos e políticas públicas que vão impactar na vida do cidadão carioca. Para a pasta da terceira idade, foi escolhido Júnior da Lucinha, do PL, eleito para o 3º mandato na Câmara do Rio. A secretaria será responsável por programas como a Academia da Terceira Idade e ações nas praças. Quem assume no lugar de Júnior é Luciano Medeiros.
Formado em administração, ele desenvolve ações sociais nas comunidades no Complexo do Alemão. Agora vamos ao balanço legislativo. Em 2018, assumimos o mandato em condições absolutamente adversas, diante do assassinato da nossa companheira Marielle Franco e do companheiro Anderson. Em meio a governos de extrema-direita, estivemos na oposição de esquerda contra a política de ajuste fiscal e retirada dos direitos da classe trabalhadora promovidas por Bolsonaro, Witzel e Crivella. Foi assim contra a reforma da Previdência, contra a privatização da SEDAI e agora contra a reforma administrativa. Ao longo de 3 anos, podemos dizer que em todos os importantes conflitos da luta de classe, nosso mandato esteve presente. Convertemos o nosso mandato num expoente de lutas. Um exemplo importante foi na greve dos garis. Participei desse conflito para fortalecer o piquete na porta das unidades, enfrentando as chefias que assediavam e tentavam incentivar os fura-greves. Não negamos ter iniciativas parlamentares. Somos autores da lei como a que regulamenta o trabalho dos entregadores para garantir os direitos dessa categoria. Presidimos a CPI das condições de trabalho nas escolas, ajudando na luta das merendeiras e denunciando as péssimas condições das cozinhas e salas de aulas que geram tanto adoecimento nas merendeiras, nos professores e nos estudantes. Durante a pandemia, estive presente na carreata da greve dos Correios e defendi o legítimo direito de protestar, que estava sendo atacado pela PM, que queria silenciar o carro de som dos grevistas. Também estivemos ao lado dos terceirizados, controladores de acesso e merendeiras, que ficaram até 6 meses sem salário. Ajudamos na luta pelo adicional da insalubridade dos motoristas da limpeza urbana contra as empresas que têm contratos bilionários e se negam a garantir esse direito. Na juventude, nosso mandato foi um aliado na luta contra o ensino remoto. Esse é o papel que um trabalhador deve fazer quando assume um mandato parlamentar e não dissociar a sua atividade no parlamento das lutas concretas. Nosso dever como socialistas é colocar o nosso mandato a serviço das lutas. E concluído o mandato, seguirei como militante disciplinado, batalhando em cada conflito por construir uma nova direção sindical e política para a nossa classe. Voltarei ao FRJ, onde sou professor, e terei a vida como qualquer trabalhador. O Detran anunciou que o serviço de teleatendimento vai funcionar de 6 horas da manhã à meia-noite. A medida visa facilitar o acesso dos usuários às marcações no departamento fora do horário comercial. Anote aí o telefone 3460-4040 ou com os finais 41 ou 42. O prefeito eleito Eduardo Paes assinou o termo de cooperação para a compra da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Ele anunciou que vai divulgar o plano de vacinação no dia 28 de dezembro. O Rio vai seguir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Quem garante é o prefeito eleito Eduardo Paes, que assinou uma carta compromisso com a Fiocruz. O encontro não definiu a data para começar a vacinação no Rio, nem a quantidade de doses. Eu assino aqui também com a presidente da Fiocruz uma carta de entendimento na linha daquilo que eu venho dizendo desde o início, logo após a minha eleição, de que a Prefeitura do Rio vai seguir o Plano Nacional de Imunização. Óbvio que eu vim aqui me atualizar, as respostas que eu tenho da Fiocruz são muito positivas, das possibilidades que nós temos ao início desse processo de vacinação em breve. Paes e o futuro secretário de Saúde do município, Daniel Sorans, se reuniram com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Atualmente, a Fiocruz é responsável pela produção da vacina do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Eu tenho certeza que o que eu vi aqui, com o trabalho que a Fiocruz desenvolve, que nós estamos em muito boas mãos, que nós vamos ter um Plano Nacional de Imunização comandado pela Fiocruz, mas que é uma instituição do governo federal, do Ministério da Saúde, que nós vamos ter um Plano Nacional de Imunização
que vai poder trazer essa tranquilidade para todos os brasileiros. No domingo, o Paes anunciou, por meio das redes sociais, a assinatura de um termo de cooperação com o Instituto Butantan de São Paulo. O acordo não estabelece quantidades, prazos ou preço das doses da imunizante chinesa, a Coronavac. Acabei de assinar aqui com o governador João Dória um protocolo de entendimento entre a Prefeitura do Rio e o Instituto Butantan de São Paulo na questão da Covid-19, da vacina do Butantan. A gente vai trabalhar com o Plano Nacional de Imunização, entendemos que é muito importante que todo o Brasil seja atendido, mas a iniciativa do Butantan, a iniciativa do governador Dória, avançando no Coronavac, foi fundamental para que a gente pudesse estar nesse ponto que nós estamos hoje. E você vai assistir no próximo bloco o adeus à atriz Nissete Bruno. Meu nome é Rívia Barbosa Gomes, tenho 26 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe me levou no pediatra porque apareciam umas manchas no rosto. Depois de muitos exames feitos, descobriu que eu estava com uma doença grave no fígado, que era cirrose autoimune. A última vez que eu fui internada, eles falaram que já era o estágio final da doença. Ou um transplante, ou eu ia falecer. Em agosto de 2014, piorou mesmo, de vez que eu já fiquei com a pele bem amarelada, a barriga já não tinha como eles retirar mais o líquido. Meu marido estava trabalhando, eu lembro que, como se fosse hoje, que eu estava em casa. Eu estava em casa já morrendo. Os médicos falaram para ele, a gente vai colocar ela aqui, vamos entubar ela e vamos esperar, né? Eu sempre me olhava como uma pessoa que não ia conseguir tudo aquilo que uma mulher normal consegue. Fizeram o transplante, mesmo eu com o estado clínico muito mal, porque eu estava entubada, já estava tendo falência dos órgãos, né? Foi um grande sucesso. E com 8 dias, eu já estava praticamente de alta. Eu já sentia uma enorme vontade de ser mãe. Eu perguntei para o Dr. Marcelo Bruno, falei, eu tenho condições de ser mãe? Ele falou assim, você pode engravidar, só que você pode perder a qualquer momento. Foi um susto e, ao mesmo tempo, uma bênção, né? Quando eu cheguei lá, o médico também tomou um susto, né? Além de um bebê, tem 2. Tem que deixar claro para a família, explicar que você quer ser um doador de órgãos. Eu acho isso muito incrível. Quem tem coragem de falar, não, retira todos os órgãos para ajudar outra vida, para dar mais tempo a outra pessoa, para dar saúde a outra pessoa. Eu digo isso porque só de olhar para minha família, às vezes eu olho, eu nem acredito. Eu nem acredito quem eu era antes do transplante, quem eu sou hoje, com uma família. Doe órgãos, converse com sua família. A vida precisa continuar. A cidade do Rio de Janeiro já tem mais de 156 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. São quase 14.300 mortes. O prefeito eleito, Eduardo Paes, já descartou um lockdown. Ele estuda a criação de zonas de risco. Esse modelo já existe na Bahia. A repórter Mariana Rosadas conversou com a professora de saúde pública da UFRJ, Lígia Bahia. A futura administração municipal anunciou um plano de combate à Covid-19 que consiste em dividir o Rio em zonas de alto, médio e baixo risco para a doença e criar para cada uma dessas áreas regras específicas. A operação seria combinada com testagem da população nessas regiões, rastreio das pessoas que tiveram contato com infectados e fiscalização dirigida para os pontos críticos da cidade, onde se concentrariam as restrições sanitárias. A ideia é inspirada na dinâmica adotada em Salvador, capital baiana. Barra, Copacabana e Tijuca estão, desde o princípio da pandemia, entre os bairros com mais casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. A Lígia Bahia é especialista em saúde pública pelo UFRJ e hoje nos atende para falar desse plano anunciado pela prefeitura eleita de dividir o Rio de Janeiro em zonas de baixo, médio e alto risco para a Covid-19. Você acha que isso seria uma boa estratégia?
Olha, Mariana, claro que sim, né? Afinal de contas, assim, tecnicamente, isso vale para sempre, para tudo e para sempre. Entretanto, não se trata assim de um risco qualquer, né? Repara, se a gente estivesse falando sempre de riscos, né? Os riscos, eles podem sim, eles são graduais, né? Nem todos os riscos incidem igualmente sobre todas as pessoas e as pessoas nos seus territórios. Então, em tese, tecnicamente, a gente pode fazer uma hierarquização dos riscos. Entretanto, em relação à Covid, nessa altura do campeonato, eu penso que já, digamos assim, o rio já passou por debaixo da ponte e seria muito difícil a gente conseguir distinguir essas áreas. Por quê? Porque o Rio de Janeiro tem uma circulação de pessoas muito grande, né? Inclusive de outros municípios que aqui trabalham, né? A gente não tem só a cidade do Rio de Janeiro como se ela fosse uma cidade isolada dos outros municípios da região metropolitana, pelo contrário, né? A gente tem uma integração muito grande, né? A gente tem uma região metropolitana verdadeira, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela não é apenas uma criação assim, como outras regiões metropolitanas brasileiras. Não, a região metropolitana ela é viva, né? Ela, de fato, ela tem um significado para a vida cotidiana das pessoas enorme. Então, eu penso, em primeiro lugar, assim, não é muito assim de mau gosto a gente considerar a cidade do Rio de Janeiro isoladamente. Segundo lugar, na própria cidade do Rio de Janeiro, não é uma cidade partida, ela é uma cidade integrada, perversamente integrada, na qual as populações de menor renda, mais vulneráveis, etc., convivem intimamente com as populações de maior renda. Não é? Os condomínios fechados da Barra da Tijuca têm como empregados exatamente as populações vulneráveis. Então, essa perversão, né? essa convivência, como se essas pessoas estivessem nos cercadinhos, mas elas não estão nos cercadinhos, porque quem trabalha para essas pessoas, né, mora exatamente nas zonas que seriam as zonas perigosas. Então, essa classificação de risco, nesse momento, nessa altura do campeonato, eu acho que ela seria, enfim, ela é artificial. Dramática é isso que você disse, né? Quando a cidade ela é viva, há um fluxo de pessoas, talvez essa divisão por zonas, por áreas, por mais que alguns bairros já tenham sido identificados como polos de concentração de Covid desde o princípio da pandemia, como Barra da Tijuca, Copacabana e Tijuca, as pessoas circulam pela cidade e isso dificulta. Esse tipo de estratégia exigiria também uma força de trabalho em termos de fiscalização, né? Sem dúvida, né? Inclusive exigiria, eu penso, veja, alguma coisa que nunca foi realizada e que nós sempre propusemos, que é mudar totalmente o funcionamento do transporte coletivo na cidade, né? Porque se esse transporte coletivo ele continua como ele é, e ele continua, né? Com as conduções completamente abarrotadas, vans, ônibus, etc., e com as pessoas circulando, então isso não é nenhuma... Assim, ao contrário, né? O que a gente está fazendo é levando o vírus de um lugar para o outro o tempo todo, né? Transportando ele de maneira confortável, desconfortável para as pessoas, mas muito confortável para o vírus, né? Então, a gente teria que ter uma briga, né, com os transportes coletivos, alguma coisa que os prefeitos, né, o prefeito anterior nunca topou, né? O prefeito anterior não fez isso, né? E a gente, no início da pandemia, isso teria sido uma medida muito importante, né? Agora, o prefeito eleito já declarou que não pretende impor medidas mais duras, como lockdown, por exemplo. Seria esse tipo de restrição, claro, associado à testagem da população, à fiscalização de medidas restritivas e também à identificação de pessoas que tiveram contato com infectados. Isso é possível? É viável? Olha, essa declaração do prefeito eleito foi muito preocupante, né? Porque um prefeito eleito, né, essa declaração dele é um pouquinho anterior a esse número imenso de mortes que nós temos hoje, né? E o Rio de Janeiro continuando a ser a cidade com a maior taxa de letalidade, né? Veja, nós temos a cidade campeã, é macabro, né?
nós moramos na cidade de maior letalidade. Então, o prefeito eleito dessa cidade não poderia ter te dado uma declaração como essa, muito irresponsável, né? E, além disso, seguiu essa declaração, uma outra declaração do próprio prefeito eleito, assim, dizendo para as pessoas que promovem eventos e tal ficarem tranquilas, porque as festas, os eventos, etc., nós sabemos que há muitas pessoas que trabalham com isso e que, enfim, que recebem sua remuneração exatamente por esse tipo de atividade. Nós sabemos disso, por isso que é preciso ter políticas que apoiem essas pessoas nesse momento, né? Nesse momento de fechamento, que deveria ser um fechamento provisório. Na realidade, quando o prefeito declara isso, o que ele está prometendo é que a gente vai continuar nessa situação, porque a vacina ela ainda demora, né? Por mais que se apresse, por mais que o próprio prefeito eleito tenha feito já um acordo com o João Dória, né? e com o Instituto Butantan, mas a vacinação brasileira está atrasada, né? Essa é a realidade. Com essa bagunça, com essa descoordenação, a gente atrasou a vacinação, a gente poderia estar iniciando a vacinação junto com esse calendário dos países desenvolvidos. Então, portanto, é necessário as medidas de proteção populacional, elas continuam sendo necessárias. E essa declaração é preocupante, porque é como se o prefeito estivesse dizendo, não, olha só, atividades econômicas, fiquem bem. Né? Eu sou o prefeito que vou liberar tudo. Isso não é bacana, né? Porque pelo menos bares, restaurantes, eventos, academias de ginástica, os comércios não essenciais deviam permanecer fechados exatamente nesse final de ano. Então, que a população, o que ela faz? Compras no Saara, etc. Deveria ter uma declaração do prefeito, né? Dizendo, por favor, olha só, Feliz Natal, mas esse será um Natal diferente, para que em 2021 a gente volte a ter um Natal que é tão bonito, que a gente gosta tanto. Agora, sobre essa divisão da cidade em áreas, esse monitoramento mais apurado do que o que está sendo feito atualmente, isso pode ajudar posteriormente na aplicação das vacinas, por exemplo, para organizar? Sem dúvida, olha só, isso pode ajudar sempre, isso deve ser um orientador para as políticas públicas, inclusive para que as políticas públicas não sejam fragmentadas, para que elas não ocorram em momentos diferentes e para áreas diferentes, né? Então, ora tem uma UPA na Rocinha, aí vai inaugurar a UPA na Rocinha, etc., mas não tem nenhuma política de segurança alimentar para a Rocinha, não tem assistência social. Aí depois tem uma escola, né? Se inaugura uma escola no Alemão, mas não tem unidade de saúde no Alemão. Então, isso é muito importante como orientador para que essas políticas, o conjunto de políticas públicas, ela seja priorizada para essas áreas, não é? Essas áreas elas são carentes de todas essas políticas públicas. Então, é o que a gente volta a falar, né? Que a gente falou no início, tecnicamente está correto, é isso mesmo. Né? Nós queremos que as políticas públicas priorizem exatamente as áreas com maior deprivação. Isso é perfeito, perfeito. As áreas onde habitam mais populações negras, populações que migraram para o Rio de Janeiro, né? A gente tem população migrante no Rio de Janeiro, que habita nessas favelas, etc., mas lugares piores ainda nas favelas. Então, está correta essa priorização, mas nesse momento, enfim, o início de qualquer prefeitura hoje no Brasil tem que priorizar a Covid. Sinto muito. O prefeito que não falar entre 3 palavras uma Covid, esse prefeito está incorreto. O vereador que não falar entre 3 palavras Covid, o deputado que não falar entre 3 palavras Covid, sinceramente, não está cumprindo o papel, né? O papel para o qual foi eleito, né? Que é exatamente a proteção da vida. Professora Lígia Bahia, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Eduardo Paes prometeu divulgar o plano de imunização municipal até o dia 28 de dezembro. O Brasil perdeu Nissete Bruno aos 87 anos. Pioneira da TV, a atriz foi diagnosticada com Covid-19 e não resistiu. Ela trabalhou por mais de 80 anos com arte. O seu nome verdadeiro é Nissete Xavier Miessa.
O Bruno veio da mãe, que também era artista. Nascida no dia 7 de janeiro de 1933, ela ficou nacionalmente conhecida como Nicete Bruno. A atriz que encantou os brasileiros foi mais uma vítima do novo coronavírus. Aos 87 anos, Nicete estava internada em um hospital da Zona Sul desde o dia 26 de novembro. De acordo com a nota da Casa de Saúde, a morte ocorreu por complicações da Covid-19. Nicete começou a carreira com apenas 4 anos de idade em um programa infantil na Rádio Guanabara. Gostou tanto que começou a fazer teatro. Aos 14, já era uma atriz profissional, mas foi diante das câmeras que ela deixou o seu nome registrado na cultura brasileira. Nesses mais de 80 anos de carreira, fez muitos personagens de sucesso, alguns ao lado do ator e marido Paulo Goulart, morto em 2014. Um dos seus papéis mais marcantes foi a Dona Benta, do sítio Pica-Pau Amarelo. A morte de Nicete foi lamentada por colegas nas redes sociais. A atriz Suzana Vieira postou: "Adeus, querida Nicete". O ator Ari Fontoura escreveu que uma de suas grandes amizades se foi e que ele está extremamente triste. A atriz Cristiane Torlone publicou um vídeo. O Brasil está chorando, eu também estou chorando. O coração do Brasil hoje, e mais 185 mil pessoas choram, porque a Nicete também faz parte, né, dessa grande família. Então, todos nós perdemos alguém muito próximo da família. E hoje foi a nossa Nicetinha. Nicete, se alguma coisa me consola nesse momento é sentir no meu coração que por agora você já deve estar de mãos dadas com o teu Paulo, lindo, o grande galã da sua vida, com certeza. E que vocês finalmente vão ser felizes para sempre. A atriz e filha de Nicete, Beth Goulart, lamentou a morte da mãe. Ela nos ensinou uma coisa muito linda. Minha mãe e meu pai. E fazemos parte de uma grande família universal. Ela nos ensinou a fraternidade. Ela que sempre foi o símbolo da mãe. Muita gente me disse isso hoje. Ela era uma mãe para mim, ela era como uma mãe para mim. Ela era essa mãe maravilhosa. Um ser iluminado, uma mulher extraordinária que veio nos ensinar a simplicidade, a beleza da alegria, a beleza do amor, da generosidade. Então, mamãe nos ensinou muitas coisas. Tivemos muitos aprendizados com ela. E um privilégio termos vindo como filhos de Nicete e Paulo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.